Voltei. Caiu, não sei o que aconteceu aqui, gente. Boa noite de novo. Vamos ver o pessoal entrar de novo. Oh, meu Deus, caiu. Desculpa, eu não sei o que aconteceu aqui. Boa noite a todo mundo de novo. Eu fui apertar aqui, não sei o que aconteceu. Caiu. Eu não consegui pôr a Alessandra. Vamos ver, vamos lá de novo, Ale. Fica quietinha aí, não se mexe. Acho que vai. Impossível, gente. Não, Ale, eu que te convido. Aí não dá. Aí ela cai. Aí entrou. Samantha, Oi. é Sabe o que só estava para acontecendo? testar o nosso estresse. Fica tranquila. Deu até calor com o ar-condicionado ligado. Eu falei, gente, Ah, não tô conseguindo. Mas sabe o que é? Eu acho que você estava me convidando e eu te convidando. Então aí acho que deu pane. Aí é realmente você está testando o meu estresse, né? Eu acho que é agora deu isso. certo, deu certo. Nossa mestre, fica testando a gente assim. Gente, Deixa eu aumentar a obrigada por ter luz. voltado. Tá, o pessoal já estava entrando, né? E eu, gente, cheio de gente, e eu não consegui. Agora conseguimos. Ufa, Ótimo. respira, né? Agora respira fundo, deixa o estresse de lado e vamos em frente. E vamos em frente. Então, boa noite, muito obrigada por aceitar esse convite. Hoje é dia muito especial, que a gente está na semana, né, com a Clínica Psicointegrada, que convidou o projeto. Ela é de Santarém. Ela convidou o projeto aqui do estado de São Paulo. Fiquei muito feliz por ser escolhida, né, para representar a primeira Semana Nacional do Cérebro. E assim, fiquei muito emocionada em ser a escolhida. E claro, logo pensei na nossa mestre Alessandra, que é a paz falar de estresse. Porque a voz dela, quando ela conversa, ela é tão assim, que ela já não sei se essa mulher tem estresse. Um dia eu vou descobrir se ela tem estresse. E fico muito feliz por você ter aceitado esse convite, tá? Essa semana, vou falar um pouquinho dessa semana, tá, Alê? Só Ótimo, fica assim, à vontade. Eu vou para a gente regulando a luz ilustrar um aqui. pouquinho, tá? Essa semana, o que ela representa a nosso país, tá? É para conscientizar que as pesquisas do cérebro é a esperança para tratamentos, prevenções e possíveis curas para doenças e distúrbios cerebrais. E garantir uma melhor qualidade de vida em todas as idades. Então, eu não poderia realmente ficar de fora. Sem dúvida. E aí, vamos pensar num tema que é super atual, chamado estresse, né? Saúde mental. E nada melhor que a nossa mestre Alessandra, minha mestre sempre será, mesmo sendo depois doutora, né? Nossa doutoranda, falar sobre esse estresse. Então, assim, como tem muitas pessoas que estão de fora, que tá aqui nos assistindo, fico muito feliz pelas. Ó, vou falar. Sensug, Clínica, a Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento também, que é assim, que está realizando tudo isso. TDAH Oeste do Pará, lá de Santarém também. Psicointegrada, que é do coração, e muito obrigada a todo mundo. Já falei demais, porque o caso aqui não sou eu falar. Ale, fala um pouquinho, se apresenta um pouquinho e vamos já no assunto. Vamos em frente. Bom, eu chamo Alessandra, eu sou psicóloga, psicopedagoga e neuropsicóloga, especialista em aprendizagem, principalmente na área de dislexia. Eu atuo mais como psicóloga e psicopedagoga, faço parte da coordenação do NEA, da Faculdade de Medicina do ABC, que é um núcleo especializado em aprendizagem, onde nós realizamos há 17 anos a avaliação interdisciplinar dos transtornos no neurodesenvolvimento. E agora estamos, né, no final do ano, completando aí 18 anos. Vamos chegar na maioridade logo mais. E estamos Que aqui hoje, delícia! né, para falar um pouquinho do estresse. Eu sou sócia fundadora também do Instituto que iniciou os estudos de estresse.
E é uma marca assim bem gostosa de dizer, né? Porque sócio fundador é aquele que sedimenta o território inicial, né, Samantha? Você É sabe bem verdade. disso. Ô, ô Ale, queria te falar perguntar um pouquinho assim para a gente começar nosso papo, porque infelizmente o Instagram limita nosso tempo. Sim. Vamos começar falando um pouquinho e peço para o pessoal também integrar aqui com a gente. A gente vai também lendo aqui conforme vai colocando as perguntas aqui junto com que a gente tem um roteirinho aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o estresse, que tipo de, se eu posso falar que existe tipo de estresse ou não, um pouquinho também desse estresse que além, fora a pandemia ou com a pandemia, né? O que você pode falar para a gente começar a falar do estresse? É muito legal você fazer esse pós-pandemia, na pandemia e antes, porque na realidade, neste momento, nós estamos dando muita atenção, e não é porque é modismo, é porque é necessidade, é prioridade pensar e trabalhar sobre o estresse. Mas ele já existe muito antes da pandemia. Claro que agora ele está em destaque maior. E nós podemos falar em alguns tipos, sim, Samantha. O DSM-5, ele elenca alguns tipos, como o transtorno de estresse agudo, o de adaptação, o estresse pós-traumático, que é bem mais familiar para nós, né, da área múltipla, do cotidiano, das famílias, falar o estresse pós-traumático. Temos também o de adaptação social desinibida. Então, o reativo. Então, nós temos sim tipos de estresse que, conforme as características, eles vão se designando mais para um do que para outro. E às vezes um acaba, vamos dizendo assim, evoluindo para outro. Então, nós temos tipos de estresse, sim. A psicologia se aproxima muito disso e a área da psiquiatria, sem dúvida nenhuma, se aproxima bastante dessa classificação. A timidez é causa do estresse? Olha, a timidez, ela é tanto causa como ela é consequência. Ela é uma das causas internas e ela também pode ser uma forma de reação, uma consequência. Se nós pegarmos assim o reativo e o desinibido, né, de interação desinibida, nós já podemos até falar um pouquinho sobre essa questão. É interessante porque a gente fala pouco desses termos, mas o reativo ele está muito relacionado às consequências e ao funcionamento mais internalizantes, que é a reação da depressão, da ansiedade, da timidez, do retraimento. E ele pode ser diagnóstico de comorbidade com transtorno de linguagem. Olha a importância para nós da área da educação, né, Samantha? Ele está muito ligado ao atraso de linguagem, às questões cognitivas, no diagnóstico diferencial e ali de comorbidade. Então, nós temos que estar muito atentos. Enquanto que o de interação desinibida é pouco diferente, ele já tem os sintomas mais externalizantes, que aí já é agitação, já é impulsividade, mais essa reação, vamos dizer, de desabafo, né? Aquela coisa mais cheia de tempestade, mas também pode ter comorbidade e ser diagnóstico diferencial com o TDAH. Olha que interessante quando a gente para pensar como o estresse está ligado aos transtornos de aprendizagem, ao transtorno do TDAH, e pode ser comorbidade dele também. E os dois, tanto o reativo quanto o desinibido, eles têm uma relação causal muito significativa com a negligência infantil. Então, se nós juntarmos aí a pandemia, pensarmos nas crianças que vão ficar órfãs de pai ou de mãe ou de ambos, nós já estamos diante de um sinal de alerta, não da negligência porque eu quero negligenciar, mas como consequência. Então, tudo isso se amarra diretamente à aprendizagem, ao cérebro e ao estresse. E como que afeta diretamente esse estresse no cérebro? É bem mágico, né? E tempestuoso, porque essa circuitaria, né, que a gente chama de Que lindo. cérebro, né?
Só um minutinho, eu adoro o jeito que você ilustra a coisa. Vamos lá. Inspiração no momento mesmo, viu, Samantha? Vai acontecendo. É tão lindo. Acho que quando vem de dentro, vem natural, né? Vem. A gente acaba falando essas inspirações com naturalidade. Mas essa máquina, né, chamada cérebro, é uma circuitaria muito mágica. E eu acho que a gente não pode esquecer que existe um corpo que está ligado a esse cérebro. Então não é o cérebro aprende, o cérebro faz. É o cérebro em conexão com todo o restante. É o cérebro e o corpo. É a máquina inteira funcionando. Então, se nós pensarmos aí em hormônios, em reações, nós podemos pensar aí no cortisol, né, na noradrenalina, na adrenalina, que são situações que ficam bastante desenfreadas nessa situação de estresse. É como se a gente pisasse no freio e ele não respondesse, ou nem conseguisse pisar, né? Que dependendo do nível de estresse, a gente não consegue pisar mesmo desejando. E isso vai afetar, Samantha, o sistema imunológico. E afetando o sistema imunológico, a nossa resistência, ela vai ficar abalada. Isso vai afetar o corpo, enquanto corpo, e a mente, enquanto reações psíquicas, no modo geral. É difícil a gente pensar numa separação, né? Corpo, mente, psico, é tudo muito emaranhado. A circuitaria, ela é única. Então, todas essas reações, elas vão afetando o nosso corpo. Hoje eu falei para uma paciente minha que ela chorou, né, por alguns motivos específicos de um momento bem de crise que ela enfrenta, e ela me falou que ela não queria chorar, né, com tanta frequência. Mas, na realidade, é importante que ela chore, que ela desabafe, que ela coloque isso para fora, principalmente no momento do atendimento, porque ela talvez não queira chorar publicamente para as outras pessoas, até para não alarmar os demais. Mas é importante colocar esse sentimento, essa sensação para fora, até para defender o próprio organismo. E ajudar o cérebro, né? Que ele precisa da nossa ajuda também para poder reagir. Ó, a sua amiga, nossa, maravilhosa, Adriana, começou as perguntinhas das amigas, né? Doença ou nascimento de irmãos causa estresse? Então, o que causa estresse, né? É uma boa pergunta. Sim, doenças familiares. Se nós pensarmos antes de pandemia e na nossa atualidade, isso causa estresse, sim, tanto nos adultos, quanto nos idosos, como nas crianças. Eu tenho um paciente que ele falou recentemente que ele iria viajar, né, quando tinha amenizado um pouquinho aí a transmissão, e fazia muito tempo que ele não saía. E aí aumentou a transmissão e a viagem foi cancelada. E ele narrou o seguinte, que mais vale uma mãe viva do que uma viagem. Então, assim, quanto isso é construtivo, mas o quanto tudo isso também afeta. É que como ele está em segmento terapêutico, ele consegue externalizar e balancear as necessidades e as prioridades. Viajar era sensacional no caso dele, mas não pegar Covid era muito mais importante. Então, nascimento de irmãos, sim, é bem comum lá no NEA nós relacionarmos, né, não como causa, às vezes como desencadeante, uma dificuldade pedagógica que aparece justamente numa fase de gestação. Agora, sempre é importante que a gente não torne tudo isso a justificativa dessa dificuldade, porque muitas vezes o quadro do transtorno de aprendizagem já está instalado e coincide com a chegada de um irmão, ou irmão ou uma irmã, e isso causa um estresse, sim, né? Um estresse às vezes até positivo, pela espera, não necessariamente porque eu não quero este bebê, às vezes é até a espera por esse bebê também causa uma certa ansiedade, um certo estresse. Então, essa pergunta da Adriana é muito pertinente. Tanto coisas boas quanto difíceis, elas vão causar estresse. E se eu me sinto muito estressada, é uma pergunta aqui. Eu procuro psicólogo ou psiquiatra em primeiro momento? Olha,
eu penso assim que a pessoa precisa procurar quem naquele momento ela estivesse sentindo mais aberta a dividir esse estresse. Porque um profissional da psicologia que receber um paciente com quadro de estresse, ele precisa ter a responsabilidade de encaminhar para a área médica, para, com a aliança desses tratamentos, podermos ajudar de forma alopática, homeopática, fitoterápica, não importa a linha que será mais adequada, mas nós precisamos unir. E o contrário também é importante. Se procurar o psiquiatra primeiro, que ele também tenha a sensibilidade de entender que esse paciente ele precisa falar e que a medicação ela não fala com o paciente, Samantha. E muitas vezes a área médica ela encontra com esse paciente a cada 3 meses, 4 meses e às vezes 6 meses. E esse paciente precisa falar, ele precisa dividir, ele precisa encontrar estratégias de enfrentamento até para que o cérebro consiga abrir janelas. Quando a gente pensa em cérebro, nós estamos diante ali daquelas crenças irracionais, no estresse, no toque, na ansiedade, na depressão, e é falando, e é pensando, e é buscando estratégias e ensaiando essas estratégias que o cérebro vai conseguir se abrir para novas perspectivas. O cérebro num sentido de um todo, né? Do corpo, da pessoa, da psique. Então, eu penso que primeiro a pessoa tem que ir em quem ela estiver se sentindo mais à vontade. E cabe a responsabilidade do psicólogo e do psiquiatra entenderem que esse trabalho é em conjunto. Não cabe ao paciente isso, cabe a nós profissionais. Compreende? Entendi. Doutora Alessandra, né? O estresse pós-traumático pode gerar uma psicose? Olha, quando a gente pensa aí no estresse agudo, no de adaptação, e quando nós pensamos em como essa pessoa pode ter a resiliência psíquica dela, de história dela, ele pode evoluir para diversas questões. Ele pode evoluir para depressão, para ansiedade maior, ele pode entrar em sintomas aí mais, vamos dizer assim, psicóticos ou esquizoides. No entanto, acho que é extremamente importante. Ele terá que ter isso geneticamente na sua herança. Ele precisará ter isso como um desencadeante para que isso venha a ocorrer. Eu não tenho nenhum caso que evoluiu nesta condição. Eu tenho, assim, pós-traumático que evolui para toque, por conta da questão sistemática daqueles traumas, principalmente abuso, né? Abuso sexual é muito importante, situações pós-guerra, tsunami, né? Todas essas questões, se nós pensarmos, fazem 10 anos que ocorreu a tsunami do Japão, Samantha. Já fazem 10 anos e só fazem 10 anos. Nós temos filhos e adultos frutos desta realidade, inclusive que moram no Brasil. Né? Vocês sabem, muitos de vocês sabem que eu toco taiko, que é uma característica, um instrumento oriental. Então, nós convivemos com uma realidade que nos aproxima desses fatos. Então, a evolução para um quadro mais definitivo irá depender das bases genéticas, da hereditariedade de cada um e da resiliência, né? Quem fez essa pergunta, ela está dizendo que é a Rosana, psicopedagoga, e está agradecendo e foi muito esclarecedor. Ela está agradecendo. Muito obrigada. E vamos lá. É uma graça. Então, voltando no nosso roteirinho, porque eu gosto de entrar ali e voltar aqui e deixar você bem doidinha. Bem estressada, né? Bem estressada. O estresse impacta o setor público de saúde? Nossa, nunca se falou tanto e se deu tanta importância, né, ao sistema público. E que ganho que nós tivemos em relação a isso na nossa visão política, na nossa visão sanitária e de mundo. Porque hoje eu vejo os adolescentes falando de sistema público, Samantha, com uma enorme desenvoltura. E certamente impacta e muito o sistema público.
Se nós levarmos assim as mulheres que estamos passando pelo estresse de forma arrebatadora na pandemia, porque a gente volta para casa com o terceiro turno, né? Cachorro, papagaio, filho, aulas, slides e tudo, tudo em volta de nós. Se nós pensarmos em atestado de trabalho, em afastamento de trabalho, independente da pandemia, nós estamos falando de um sistema público, porque essa pessoa vai internar mais, ela vai precisar de mais consultas periódicas, ela vai deixar de ser produtiva no seu campo de trabalho, muitas vezes perde o emprego por conta de uma situação simultânea, de uma realidade de não dar conta das suas tarefas profissionais. Então, de um modo geral, independente de trabalhar fora ou não, né, home ou não, né, porque quando a gente fala fora, hoje já não é mais fora, é home. Trabalhando fora, presencial em home, nós vamos impactar o sistema público. Então, cuidar do estresse é cuidar da saúde do país. Eu lembro lá atrás, quando eu me tornei sócia fundadora, isso foi bem trabalhado e foi bem impactante, porque eu era bem mais nova. Então, isso ficou bem evidente para mim, que o estresse ele desencadeava tantas outras coisas que nós precisávamos cuidar desta base. E ajudar, né, a não deixar o sistema público tão mais alarmado quanto ele já está. Mas impacta, sim, sem dúvida. Muito inteligente a pergunta. Voltando no que você falou sobre a mulher, né? A mulher, nesse todo, eu acho que, eu digo que é muito prejudicada. Não só pela questão dos nossos hormônios, creio isso, mas a gente sempre é muito mais preocupada com o outro do que com nós mesmos, né? A grande maioria, principalmente quem é mãe. Então a gente cuida, mesmo trabalhando, a gente cuida da casa, mesmo tendo alguma funcionária que ajude, a gente cuida dessa funcionária, da família dessa funcionária e assim vai, é uma cadeia. Hoje, agora, com esse quadro de Covid, a gente tem, além de todo o estresse, agora trabalhando em casa, se trabalha 5 vezes mais, porque as tarefas parece que se multiplicaram ou triplicaram, e a gente tem a preocupação também, esse estresse, de não pegar Covid. Sim. A preocupação dos nossos filhos estarem com a saúde mental. Eu fiquei pensando hoje, quantas vezes eu levei minha filha no parquinho esse ano, ou o ano passado? Eu não levei. Poxa, ela tá com 8 anos, ela precisa ir no parquinho. Então, assim, aí vem esse estresse, né? Vem essa coisa. Então, assim, é tão pesado isso, a gente tem que se preocupar tanto com isso e olhar, porque não é um assunto de moda, né? A gente está falando aqui, claro, eu estou falando eu como uma mãe, não sou cientista, não sou uma profissional como você, mas assim, eu estou dizendo assim, me colocando no lugar dessa mulher que tá difícil. Mas vamos dar graças a Deus que logo vai passar. Mas esse estresse a gente tem que cuidar da gente, porque tá pesado, tá difícil. Então, assim, a gente vê televisão, eu não assisto mais, porque é uma coisa que parece que o estresse aumenta, tudo aumenta. Então, acho que a gente tem que achar um caminho, um ruminho para desencadear, para relaxar um pouquinho, né, Ale? Porque senão a gente vai ficar doente pelo próprio estresse, né? Tem toda a razão. Hoje eu reencontrei uma paciente presencial após 1 ano. Ela passou para online porque ela foi para a cidade natal dela quando iniciou a Covid. Ela voltou para a cidade dela com a família dela e nós ficamos durante todo o ano, de março a março, online. E hoje ela voltou para a nossa região presencial. Faz 1 ano que eu não estava com ela ali ao vivo. Foi muito impactante, no bom sentido, e emocionante esse reencontro. Mas o que a gente percebe, a pessoa passa pelo sentimento da culpa, né? E a mulher, quando ela volta para casa, que ela precisa trabalhar presencial, eu trabalho presencial desde 13 de março de 2020, presencial e home,
porque eu estou, em realidade, da área de saúde. E quando a gente volta para casa, a gente carrega a responsabilidade e, às vezes, a culpa de repente, transmitir. Então, eu tenho um esposo que tem uma idade mais avançada que a minha, então eu tenho uma responsabilidade duplicada. Né? Só um pouquinho, só um pouquinho. Vou puxar o saco verdade, um pouquinho só. Ele tem mais energia que eu, viu? Tem um adolescente que é um potencial em poder pegar, não ter sintomas e transmitir. Mas o que eu venho percebendo nos pacientes, tanto nas mães dos pacientes como nas próprias pacientes adultas femininas, é a culpa. É a culpa de repente, vir pegar e transmitir. Tem uma realidade que o pai e o filho pegaram e a mãe não pegou. Mas ela nutriu por algumas semanas que ela tinha o vírus e ela não tinha. Ela não pegou e não tinha, mas ela estava nutrindo uma sensação de que ela não tinha se cuidado o suficiente e cuidado de todos o suficiente. E, na verdade, todo mundo tem que cuidar de todo mundo. Não é somente a figura feminina que tem que cuidar. E nós carregamos isso historicamente, Samantha, não é na pandemia. É historicamente. Historicamente. Nós cuidamos desde que nós nascemos. Nós já nascemos cuidando. Isso está numa realidade cultural ou de sobrevivência, mas nós já fazemos isso no automático. Só que agora nós estamos condensando. Pensa nos professores, Samantha, que dão aula com crianças, filhos com 3 e 5 anos em volta, mas eles estão na tela dando aula para os seus alunos, para os alunos deles. E eles querem que esses alunos rendam. Estamos equivocados em acharmos que os professores estão simplesmente em casa. Eles não estão em casa, eles estão trabalhando de casa, empurrando o cachorro, dando a mamadeira para o filho, já preocupado com a hora do almoço, preocupadas com a hora do almoço. Então, é uma circuitaria que não é cerebral, é sistêmica, é familiar, que está levando ao estresse em potencial, Samantha. Aqui, ó, a Damires, percebo que os pacientes pequenos em psicoterapia apresentam muito medo e estresse para retornar à terapia, mas que os adultos, eles estão mais tensos que os adultos, ela está relatando aqui. Ô, Ale, você acha que fazer exercício físico, que acho que foi a Adriana que falou, isso melhora um pouquinho esse estresse que a gente está, mas tem um problema. O exercício físico em mim me estressa, porque eu não gosto. É assim, se eu pensar que eu vou fazer academia, já me dá um estresse. Mas assim, falando na parte da saúde, né? O exercício físico ajuda esse controle desse estresse? Olha, Samantha, eu entendo você, porque eu também não curto academias e os exercícios sistemáticos e repetitivos, né? Pelo meu perfil mais agitado, eu preciso de um estímulo mais variado. Então, eu penso que o exercício ele precisa casar com nosso prazer. Então, eu, por exemplo, eu gosto de andar. Quando eu termino de atender, eu dou um jeito de ir andar. Que eu tiver 10, 15 minutos, eu vou andar pela clínica, eu dou um jeito. E o taiko foi uma forma extremamente consistente de prazer. Então, se eu faço, eu ensaio sozinha aqui em casa, sem bater no tambor, né? Coloco uma almofada, mas eu sinto satisfação. Agora, o problema que nós estamos enfrentando é ter tempo, porque a gente arranja um motivo, uma desculpa para não ter tempo. Mas o sexo feminino tem menos tempo, sim, para fazer exercícios do que os nossos esposos, os nossos filhos, enfim, os nossos namorados, enfim. A mulher tem menos tempo, porque quando ela tem um tempo, ela prioriza cuidar do outro, cuidar do que está em volta. Então, eu te aconselho a fazer algo que você se sinta feliz. Seja dançando, eu sei que você gosta de uma musiquinha, porque eu já percebi você e a Sara têm um gosto musical. Então, coloca alguma coisa musical e dança.
porque isso Eu amo já dançar. está movimentando, já está trazendo benefícios para o cérebro, porque o exercício físico ele traz à tona a endorfina e, consequentemente, aumenta a serotonina. E só esta combinação por si, ela já traz benefícios para o cérebro e para o corpo, para a máquina inteira funcionando. Eu termino o taiko cansadíssima, mas eu termino feliz. É uma sensação muito positiva e aumenta a resistência. Eu ganhei um pouquinho de peso durante essa fase, porque eu estou fazendo muito menos exercício físico. Eu fazia de 3 a 4 vezes por semana. E agora eu não consigo manter essa realidade montando slides, as lives, os cursos, porque o slide que eu dava aula presencial, Samantha, não é o mesmo que eu dou online. O online é muito mais trabalhoso e muito mais aprofundado, porque eu não tenho mais aquela gestalt de estar no presencial com o aluno. Então eu preciso transformar isso em imagem. Então todo o material pedagógico ele foi reformulado, ele está sendo reformulado. Esta é a busca de nós professores. Eu não sei se tem professores aqui na nossa live, mas eles podem me ajudar a confirmar se nós estamos ou não reciclando e refazendo o material. Eu estou. Mas a gente está se reinventando, né? Porque o professor não aprendeu esse momento, né? De online, metade da sala online, metade não. E aquela coisa assim, o professor, na hora que vai falar, pergunta uma coisa, eles estão tão ansiosos, querem explicar o que está acontecendo em casa, se o cachorro está passando. Então, assim, isso acaba dando uma confusão e o professor tem que rebolar, né? E ainda entrar a matéria ali, passar o conteúdo, porque eles também por trás têm cobranças, né? Sim, Não é tem o rendimento. e eu acho que o que mais, além de todo esse peso que o professor tem hoje, é a exposição. Hoje ele está sendo Isso, muito exposto. perfeito. E se você pensar, imagine você na sua profissão exposta a pai, mãe, tio, vó, papagaio, cachorro. Todo mundo tem casos de mãe entrar, professora, dá para você olhar minha filha, sabe? Uma cobrança assim. Existem questões que o professor tá online e tem que rebolar nisso. Só que ele também tá com o filho na aula, né? Ele tá também lá com o Exatamente. filhinho dele. Então, Imagina ele a área da também. psicologia, né, Samantha? Nós Nossa estamos Senhora! atendendo online, eu pelo menos estou desde março. Foi um grande desafio, foi uma grande busca e é uma adrenalina, porque nós contamos com a questão ética dos pais em não adentrarem, né? Os meus pacientes, eles usam fone de ouvido, porque eu até comento com eles, deixa um na orelha e um fora. Porque às vezes eles vão se empolgando e contando umas coisas dos contextos familiares, dos conflitos que a pandemia está trazendo para o ambiente familiar, que eu falo para eles, deixe um fone sim e o outro não, para que vocês possam ir cuidando também do fluxo e do volume da voz. Eles não devem se expor e nem devem expor a nós que estamos do outro lado, mas você tem toda a razão. Samantha, em um ano, eu nunca entrei na sala, no escritório que o Vitor tem aula, eu nunca fui na tela, eu nunca entrei no ambiente dele. Talvez por eu ser, né, da área de psico e imaginar o quanto isso é importante, mesmo adorando alguns professores e algumas matérias que ele faz. Eu até brinco com o professor de filosofia, de história. Ai, qualquer dia eu vou assistir a sua aula, brincando com eles, mas nunca entrei. Se eu abro a porta para entregar alguma coisa, é a distância. Então, esse respeito ao professor, nós precisamos dar, porque o estresse deles está, assim, realmente alarmante. E eu entendo que as famílias também estão preocupadas. Samantha, nós vamos ter uma geração de dificuldade de aprendizagem significativa. 2020 e 2021, quem está no primeiro ano e no segundo ano do Fundamental 1 atravessa um deserto, está diante de um tsunami,
porque essa alfabetização que presencial já é um grande desafio, no online será muito maior. Então, lá na frente, né, no nosso curso de transtornos do neurodesenvolvimento que estamos seguindo agora nesse semestre, nós temos alertado muito sobre o diagnóstico diferencial. Em 2022, nós vamos ter que olhar para essa geração que fez o primeiro ano e o segundo ano online. Não é que todos terão dificuldade, mas a quantidade irá aumentar certamente. E mexer com o cérebro deles, né? E tem que ter cuidado com esses falsos diagnósticos, né? Sim. Porque agora eu acho que o setor de saúde vai ter aquela avalanche de criança e vai ter que ter, eu acho que vai ter que repensar muito nessa multidisciplinar aí, o caminho que vocês podem seguir, porque de repente pode ser um falso diagnóstico devido a esse estresse da pandemia, não é? Perfeito. Exatamente. Assim como o contrário também pode ocorrer. Alguns falsos positivos, negativo e positivo, em que é um transtorno e nós vamos, de repente, negligenciar achando que é uma dificuldade, justificando a pandemia. Então, qual é o caminho? O caminho é a intervenção. Nós vamos precisar fazer a intervenção. Trabalhando em cima da intervenção, nós vamos poder diferenciar uma dificuldade que irá embora com a intervenção e com uma dificuldade que vai prevalecer. E aí nós vamos poder afirmar um transtorno mais específico. Professor particular já é um parceiro que eu gosto muito de professor particular, envolvido com os atendimentos que eu faço. Agora, daqui para frente, eles serão extremamente necessários, de extrema necessidade, porque nós vamos precisar correr atrás do conteúdo programático, que terá, né, um vazio nessa relação pandemia e pós-pandemia. Mas se todos estiverem envolvidos nessa realidade e entendermos que, independente de ser dificuldade ou transtorno, tanto a família, quanto o paciente, quanto a escola, eles precisam entender que a intervenção e as estratégias precisam ocorrer, nós vamos ter muitas situações promissoras. Mas se nós deixarmos tudo para justificar na pandemia, nós vamos atrasar ainda mais o nosso país e vamos deixar muitas crianças para trás. E a gente tem que ter cuidado com tudo isso, porque essa criança vem com essa bagagem de estresse. Eu vejo a minha filha, eu coloquei agora, porque ela foi do segundo no terceiro, veio com aquele segundo de pandemia. Coloquei em aula extra, né, à tarde com o professor particular. Só que eu também estou pensando no cuidado do estresse, do excesso de aula online, né? Porque isso para ela gera muito estresse. Esse parar, ficar o foco, né? Aí que eu penso, a psicopedagogia, ela tem uma magia, né, muito específica, que é tornar os conteúdos lúdicos. Então, você precisa escrever uma história, você pode partir de um jogo, você pode partir de um brinquedo e depois você constrói essa história. A psicopedagogia ela é extremamente promissora nesse contexto da intervenção que cuida daquilo que já está agoniando a criança. Eu sou muito fã das estratégias de intervenção psicopedagógica, porque ela nos deixa ser criativa, ela nos deixa encantar a criança, ouvir a dificuldade da criança e juntar estratégias que levam essa criança a fazer de uma forma menos pesada. Não é que o professor faz de forma pesada, é que no atendimento de 1 para 1, nós temos que estar no foco do conteúdo, né? E a criança sabe que nós estamos no foco do conteúdo. E a psicopedagogia nos permite essa ludicidade. Então, todas as áreas, né, unidas com esse acolhimento neste momento e pós-pandemia, que eu espero que seja o mais rápido possível, será o grande caminho. Nós teremos que cuidar, nós teremos que acolher essas necessidades e diminuir os eletrônicos, né, Samantha? Porque tem criança que não quer voltar para a escola e a justificativa é:
Em casa eu tenho mais tempo para jogar. Em casa eu tenho mais tempo para assistir a séries. Nós temos que ficar muito alertas a esse contexto que a criança está tendo a seu favor, né, a favor delas, que são os eletrônicos, porque depois elas vão ressentir a volta. Eu ilustro bem meu filho mais velho que eu vou ter que fazer alguma coisa, alguma terapia para a volta dele, porque ele se nega em voltar ainda. Ele se adaptou tanto, mas é muito isso também. Ele está confortável no território dele, sem distratores, sem concorrência. Então tudo está mais fácil, né? Então para ele não tem esse pão para voltar ainda. Ó, essa pergunta aqui eu não, como o nosso tempo está acabando, eu não quero ficar sem falar ela. Você acha que as famílias negam a presença do estresse do seu filho ou confunde com outros quadros? E é possível que os nossos filhos sofram tanto estresse assim? Ou é coisa da nossa cabeça? Muito bem. Nossa, pergunta master, né? Já acabou. Olha, nós não temos como evitar que eles sofram estresse. Isso é um fato. Nós não temos porque o estresse ele vem até de coisas positivas. Aniversário, viagem, casamento, viagem de formatura. Ele vem dessas combinações. Então, nós não temos como evitar. Negar, eu acho que de alguma forma, pré-consciente ou até inconsciente, nós negamos sim, porque a gente acaba tendo que lidar com as nossas próprias culpas, né? E com as nossas formas de funcionamento. Quando a gente pensa num pai alcoólatra, quando a gente pensa numa mãe alcoólatra, ou numa negligência familiar, se nós olharmos para essas nossas falhas, né? Que são humanas, que estão dentro da realidade humana, nós vamos estar enfrentando os nossos próprios fantasmas. Então, nós temos algumas tendências a negar. Até porque aceitar dá trabalho, porque nós vamos precisar cuidar, nós vamos precisar nos modificarmos e tratar. Então, tem uma culpa e tem uma negação que ela é inconsciente e outras que deixa para lá, isso passa. E podemos confundir sim, Samantha. Podemos confundir com fricote. Isso é fricote. Isso daí é mimo. Isso daí é ansiedade. Né? Isso daí é criança egocêntrica. Nós podemos dar vários outros adjetivos, outros sinônimos. Desobedece, né? Voluntarioso. E na realidade, isso pode estar acontecendo tudo ao mesmo tempo, sim. Mas isso não significa que o sintoma e os sinais já não estejam lá. No ECOS, Samantha, nós pegamos muito bullying e muito estresse. O instrumento do ECOS ele é incrível. Eles contam situações de estresse, de bullying, assim, de forma sistemática a nós. E quando a gente conversa com eles, eles nos autorizam a conversar abertamente com as famílias, porque aí a gente pergunta, podemos falar deste conteúdo com os seus pais na devolutiva? Se eles nos permitem, nós falamos abertamente e eles ficam realmente assim, impactados como que aquilo apareceu num instrumento, né? Numa abordagem de avaliação e de intervenção. E aparece, assim como aparece nos testes projetivos, na conversa espontânea, né? A fonoaudiologia usa bastante, né? A narrativa espontânea, o diálogo espontâneo, a partilha, o compartilhar, aparece. Então, é passivo, assim, do ser humano negar. Só que a partir do momento que está ali, gritando e trazendo enfermidades, alergias, dermatites, e dores musculares, porque o estresse traz muita dor muscular. Nós temos que cuidar. Ai, Ale, ficaria acabei assim de ver horas. a Angela Nico aqui. Ai, que linda! Angela, linda, saudade dela. Nossa, a vida tá tão corrida, não tá. Aí, ó, você tá vendo? Correndo tanto, não dá tempo nem de falar um oi. Mas, Ale, nosso tempo, assim, tá acabando. Quero, assim, agradecer demais, demais sua participação aqui com a gente.
E assim, para você fechar, queria que você deixasse uma mensagem assim para todos nós, né? Não só pais quanto profissionais, falar um pouquinho para dar uma relaxada, para Sim. deixar esse estresse para lá. Exato. É porque o estresse ele vai fazer parte da nossa vida, né, Samantha? Quando nós não estávamos entrando aqui na live, isso gerou uma sensação para nós. Obviamente. Agora, a forma com que a gente vai lidar com isso, a nossa resiliência, ela vai ser extremamente importante. Eu acho que isso, assim, a convivência com o Rubens, que ele tem uma resiliência, ele tem um olhar muito positivo diante dos fatos, isso me ajudou muito na caminhada da vida, né? De vamos encontrar o lado bom disso tudo também. Pensarmos que nós temos que chamar a atenção, né? Chamar para o diálogo os nossos esposos, os nossos filhos, e conversar sobre essas sensações que nós estamos tendo, principalmente nós mulheres. Nós precisamos dividir esse estresse que está rondando e deixar a criança falar do estresse dela, porque a criança também precisa falar. E sabe o que vale a pena falarmos? Olha, tudo bem que você está sentindo isso. Eu também sinto. Isso que você sente, eu também sinto. E como que a gente vai fazer para isso diminuir? Porque se nós não fizermos essa troca, as crianças elas vão engolindo esse estresse e não dividem também. Nós, professores, nós da área MUT, estejamos preparados para acolher essas crianças, esses adolescentes e esses universitários, porque os universitários também estão enfrentando o estresse e eles também estão em atendimento de intervenção. Nós vamos ter ali na frente a necessidade de acolher. Não é acolher de proteger, mas é um acolher de, olha, eu sei que a dificuldade está aí, principalmente pedagógica, mas vamos juntos nessa caminhada, né? E o setor social cuidar mais da sociedade, do saneamento básico, das condições de emprego, de saúde, de educação, né? Tantos movimentos que nós podemos fazer para amenizar, porque nós estamos diante da fome, Samantha, que está cada vez maior. Então nós precisamos imaginar que nós somos uma rede e todos nós podemos contribuir de alguma forma. Assim como você tem feito, né, Samantha? De forma incansável, cansada ou não, você está aí, sempre pronta a trazer uma palavra para nós. Ah, muito obrigada. Você também me ajuda muito. Eu quero agradecer demais todo mundo que passou por aqui. Vou deixar gravada, tá, Lê? Porque sei que um monte de gente não ia poder assistir hoje, mas estava querendo assistir, mas eu falei, não, pode deixar que eu vou deixar gravado. Tem que fazer aula, tem que fazer isso, tem o estresse, né? Sim. E queria falar também que amanhã, essa semana continua, mas agora a gente vai fazer com o Dr. Rubens, amanhã, um meeting. Aí tem que fazer inscrição, é gratuito, tá, gente? Quem quiser o link, me chama no direct que eu passo. E parece que vai ter uma surpresinha amanhã, né, Ale? Isso. Olha, acabei de ver minha cunhada, a Luciane, a Rosana Dantes. A Luciane é TO, ela trabalha muito com quadros de estresse. A Rosana Dantas, que é psicopedagoga. E nós temos o sorteio do Ecos, né? Que nós vamos ofertar nesta live para você, né? Que vai ser amanhã, né? O sorteio. Porque aí amanhã, quem tiver lá no Meet, aí depois a gente vai se falando e dar uma surpresinha lá na reunião do Dr. Rubens. E obrigada, gratidão, gratidão. E obrigada a todo mundo, não vou falar nome porque eu vou esquecer. Muito obrigada por tudo mesmo, e Deus abençoe. Se cuidem, por favor, fiquem em casa, se possível. E não estressadas, tá bom? Lembra da Lê, assiste a live. Ficou estressada, assiste a live. É isso mesmo. Beijo. Beijo a todos. Tchau.